2 Coríntios 5:7. Só vamos ler esse versículo, onde a palavra do Senhor diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos repetir? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Obrigado, Pai, pela porção da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, acrescentar fé ao nosso coração, que essa palavra venha nos limpar, que essa palavra venha nos lavar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui eu quero meditar com você nessa palavra, nessa parte que diz assim: visto que andamos por fé. Perceba que a palavra, ela não diz visto que corremos por fé. Não é correr, é andar. E andar fala do quê? De algo que é contínuo, algo que é regular. Não está dizendo nós vivemos, nós corremos na fé. Por que não pode correr? Então, andar fala de constância. Porque correr é uma coisa que vai acabar logo. Se você disser que você vai fazer uma caminhada daqui em Cordeirópolis, eu acredito que você consiga. Mas se você falar que vai correndo daqui lá, eu acredito que você não consegue nem no começo. Aqui já está, pode chamar, né, o help móvel. Desiste no caminho, nem começa. Começa a correr, dispara o coração, é falta de ar e tudo mais. Mas perceba que quando a gente anda, a gente é constante, a gente vai até o fim. Então esse correr muitas vezes fala daquela euforia, daquela coisa que... E as coisas com Deus não tem pressa, querido, é constante e sempre. Então a gente não vai conquistar tudo em pouco tempo, a gente não vai receber tudo em pouco tempo e a gente não vai fazer tudo em pouco tempo. É tudo dia após dia, mês após mês, e a gente vai caminhando. E aqui dizemos, visto que nós andamos por fé. Então fala de uma constância, né? A Bíblia diz: Enoque corria com Deus. Enoque o quê? Andava com Deus. Todo dia eu estou com o Senhor. Faça chuva, faça sol, esteja bom, não esteja bom, está na tribulação, está na bonança, eu estou com o Senhor, eu amo, eu adoro, eu o sirvo e continuo crendo nele. Por isso que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Por quê? Porque ele andava com Deus. E a gente vai ver tantos homens na Bíblia que andavam com o Senhor. Abraão saiu de sua terra e foi para uma terra que nem sabia para como era e como seria, uma promessa na vida dele que viria uma descendência. Ele nem viu a descendência, mas ele creu que essa descendência vinha. E ele peregrinou em toda Canaã, né? Armando as suas tendas, não tendo lugar fixo, mas andando com Deus por onde quer que ele ia. Deus cumpriu a promessa, Isaac nasceu, a descendência veio, dessa descendência veio Jesus, de Jesus veio nós, a igreja, e estamos aqui por causa de Abraão lá, que andou com Deus. Aí, é a pergunta que eu faço nessa noite para cada um de nós: nós estamos correndo com Deus? Nós estamos andando com Deus? Nós estamos querendo tudo rápido e tudo pronto, tudo fácil, né? Ou nós estamos pagando o preço dia após dia, andar com Deus? Querido, quem corre com Deus, como eu disse, né, dessa caminhada, se nós formos para Cordeirópolis correndo, não desiste rápido. Quem corre com Deus desiste rápido. Você deve conhecer muitas pessoas que começou com o Senhor e ao invés de ser constante em tudo, né? Na oração, na meditação da palavra, no testemunho, na vida de santidade, na vida de consagração, mas que correu, né? Quis ir rápido demais, não quis ser constante, não quis andar por fé, mas quis correr. Já terminaram a sua caminhada, muitos não estão nem entre nós, muitos já voltaram para o mundo, né? Então, o Senhor está querendo nessa noite nos chamar para essa palavra. Nós temos que andar na fé e não correr na fé. Amém? Nós precisamos aprender o que é andar na fé. Vivemos numa geração em que tudo é rápido. E aí às vezes a gente analisa a nossa vida com o Senhor, a gente quer que as coisas sejam rápidas,
queremos assim querer um caminho mais curto, um atalho, né? Tudo que nós vamos fazer, nós queremos um caminho mais rápido. A gente não quer o caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Esse caminho, ele é longo e ele é apertado. A Bíblia diz que já a entrada é apertado, né? Estreita é a porta e apertado o caminho. Não é assim que o Senhor diz? Por que é estreita a porta? Vamos ver se você sabe. Por que a porta é estreita? O que dá para entender quando uma porta é apertada? O que o Senhor está querendo ensinar para nós aí? Porque ali só passa você e mais nada. Não adianta vir com mala, vir com coisas do mundo, vir com... Não, aqui é estreito, só passa você. E nesse caminho só é você e eu, por isso que é apertado. Eu sou o caminho, então é o caminho Jesus, você andando nele numa vida apertada. Não quero dizer apertada no sentido financeiro e nada, apertada no sentido que nós temos que pagar um preço. Nós vivemos num mundo, querido, de pecado. A nossa geração ainda, creio eu que seja a última geração, os pecados se multiplicam, hoje está muito fácil, sabe, as coisas erradas. Então, você quer andar com Deus, você vai entender que você vai ficar apertado. Só que depois desse caminho apertado vem o quê? A glória, vem a eternidade. Então, compensa a gente entrar por esse caminho, e não correr nesse caminho, mas andarmos nesse caminho, como eu disse, e nesse caminho que ele é longo, né? Nós não queremos achar um atalho para tudo ser mais rápido. Eu quero unção mais rápido, eu quero santidade mais rápido, eu quero isso mais rápido, eu quero se dar bem mais. Nada é rápido com o Senhor, é um passo atrás do outro e constante, e não pode dar um passo para frente e dois para trás. A Bíblia diz que aqueles que retardam, aqueles que voltam, não agradam o coração do Senhor. Então é um passo de cada vez. Você pode até demorar para dar outro passo, querido, mas você está em movimento e você está indo. É uma escada que nós vamos subindo que não pode se pular degraus. Eu quero já pular 3, 4 degraus. Não sei quem aqui já subiu uma escada com pressa, e às vezes você queria um degrau de cada vez, né? Eu já fiz isso, aquelas escadas de madeira, e você quer chegar rápido lá em cima, você pula e vai 2, 3 degraus, e aí o que acontece? Muitas vezes escapa o pé, você rala tudo a canela. Então, com Deus não é assim, é um degrau de cada vez, mas tem que ser constante. Não tem atalho para cada um de nós. Tem aquele homem que tinha filho possesso, e ele disse assim: Senhor, o meu filho, ele está possesso, e de vez em quando o espírito se apossa dele, umas vezes joga ele para a água, outras vezes ele para o fogo, e eu pedi para os seus discípulos orar por ele, mas eles não conseguiram expulsar os demônios, o demônio que está nele. E o Senhor diz: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Aí tem uma palavra interessante, porque o Senhor pergunta: você crê que eu posso? Ele diz: Senhor, se o Senhor puder, ele diz. O Senhor: se eu puder, não, tudo é possível ao que crer. Mas ele diz: Senhor, eu creio, olha lá, mas aumenta a minha fé. Então, para andarmos com fé, e nós temos que pedir todo dia: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para mim andar todos os dias e ser constantes. Paulo chega lá na frente e ele diz assim: combati o bom combate. Que jeito que ele terminou a carreira e guardou a fé? A cada dia dando o seu passo. Muitas vezes no caminho ele foi, a Bíblia diz, passou fome, nudez, foi traído, apedrejado, sofrido, traído. Mas ele dava um passo de cada vez na sua caminhada servindo ao Senhor e foi até o fim, porque o Senhor o sustentou. Por isso que ele diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Então, é a cada dia um passo. Querido, tem vezes que acontecem coisas na nossa vida
que dá vontade da gente sair correndo. A gente quer parar de dar o passo, sair correndo para trás, esconder numa moita, esconder numa caverna e dizer: Senhor, que os montes caiam sobre mim. Mas o Senhor nunca vai permitir que a gente fique lá. Elias, querido, pensa num homem que fez... Eu nunca vi na Bíblia alguém que fez vir cair fogo do céu. Pensa num profeta poderoso. Ele orou e Deus mandou fogo do céu, mas foi um fogo, não foi um fogo qualquer. Foi um fogo que veio e consumiu toda aquela pedra que ele tinha, 12 pedras que ele colocou uma em cima da outra, o animal que estava em cima, a lenha e toda a água que tinha formado até um rego em volta de tanta água que tinha, não ficou nada ali. Pensa num homem poderoso. Mas aí uma mulher fala para ele assim, a Jezabel: amanhã nesse mesmo horário, eu juro que você vai morrer assim como você matou meus profetas de Baal, que foram 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de posses ídolos, 850. Aí uma mulher fala para ele, por isso que eu digo, vocês mulheres são poderosas. Uma mulher falou para ele assim: amanhã eu te mato. E aí o que ele fez? O que ele fez? Foi para a caverna, se escondeu na caverna. Aí Deus tem que chamar ele para fora e Deus falar com ele: rapaz, o que você está fazendo aí? Então é isso que eu estou falando. Muitas vezes a gente está como Elias, a gente está um passo de cada vez, fazendo tudo certo, mas de repente acontece alguma coisa na nossa vida. Alguém manda uma mensagem para nós, como Jezabel mandou para Elias, e a gente corre para a caverna, e a gente para de dar o nosso passo de cada vez. Querido, é um passo de cada vez, e é assim, a Bíblia é bem clara. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se o inferno ficar na frente, a gente passa por cima. Se o inimigo parar, a gente passa por cima. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas pode acontecer com qualquer pessoa de repente estar nessa situação. Porque Elias era um homem tão poderoso, experimentou tanto poder de Deus. E como que ele poderia estar numa caverna agora escondido e dizendo: Deus me mata, só tem eu aqui em Israel que é santo, né? Aí ele fala: rapaz, volta. Tem mais 7.000 que não se dobrou a Baal. Não é só você não. Não acho que se você é o... Como é que fala? É a Coca-Cola do deserto. Coca-Cola no deserto vai acabar de matar, né? Não é só você não, tem mais 7.000. Volta. Você ainda tem que ungir Jeú. Você ainda tem que ungir Eliseu. E você tem que dar tantos recados ainda. Aí ele voltou e continua a sua vida. Um passo de cada vez. Visto que andemos por fé e não corremos por fé. Amém, querido? Então é isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. Aí tem uma outra palavra que está em Romanos 1,17, que diz assim: o justo viverá pela fé. Repete comigo: o justo viverá pela fé. Ele não vai pegar atalho, ele vai pela fé. Por isso que ele vive. E viver aqui está no sentido também de andar. É uma vida constante, andar constante. É por isso que nós vivemos cada passo de cada vez. E essa fé traz vida para cada um de nós. Amém? Então, muitas vezes, as nossas emoções, os nossos medos, as nossas preocupações, às vezes até a nossa razão, vai querer fazer com que a gente pegue um atalho. Sai disso aí, rapaz. Isso aí é perigoso. A alma sinaliza para nós: você vai morrer. A sua família, os seus filhos, corre, faz alguma coisa. Mas o Senhor diz assim: não é para você fazer nada, eu quero apenas que você ande na fé. E dá um passo de cada vez, que eu trarei a resposta, que eu abrirei uma porta, que eu vou abrir o mar. Mas não saia correndo fazendo alguma coisa. Porque quando a gente se depara com uma situação difícil, a nossa alma vai gritar. O nosso medo vai fazer com que a gente automaticamente, eu digo até instintivamente, humanamente falando, fazer alguma coisa quando não é para a gente fazer nada. É apenas para a gente continuar andando por fé. Porque tem lutas que ela dura um dia. Tem lutas que duram um mês. Tem lutas que duram um ano. Tem lutas que duram décadas. Tem tribulação, por exemplo, José fica quantos anos na cadeia, querido? No Egito, 13 anos. Davi fugiu mais de 10 anos fugindo de Saul. Quanto tempo durou a luta desse rapaz? Mas, quando você anda por fé, você é constante, você espera a hora de Deus. Mas quando a nossa alma grita, a gente não consegue viver pela fé. O justo viverá pela sua fé. Não é a minha,
é a sua. Cada um vive pela sua. Deus não atende necessidade. Deus atende o quê? Fé. Sabia disso? Deus não atende necessidade, Deus atende fé. O que Jesus falava para as pessoas? Vai que o quê? Tua fé te salvou. Ele não falava nem oração, nem o seu clamor, porque tem pessoas que vinham clamando. Tem pessoas que vinham, clamando em forma de oração, mas ele nunca disse assim, o teu clamor te salvou, a tua oração te salvou. Ele olhava lá dentro e dizia, olha, o que salvou foi a sua fé. Vai que o teu filho está livre, vai que está curado, vai que teu servo está curado, vai, a tua fé te salvou. Então por isso que o justo, ele tem que andar em fé, e o justo tem que viver em fé. Porque o que o Senhor quer de nós é a nossa fé. Porque a gente fala assim, que jeito que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus com palavras, com mãos erguidas, com cânticos, salmos, hinos. Mas também você sabia que eu adoro a Deus através da fé? Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E quando a gente agrada a Deus, a gente o está adorando, a gente está dando prazer. Agradar é gerar prazer em alguém. Então quando ele vê, que alguém está vivendo por fé e andando na fé e confiando nele, isso gera prazer no coração do Senhor. E não é só quando estamos cantando hinos. Porque muitas vezes pode acontecer da gente vir na igreja, a gente cantar, a gente bater palma, a gente chorar e adorar. Mas a gente sai da porta para fora e aí vem a dúvida, e a gente não crê, e a gente não espera no Senhor. Então fica um negócio meio assim, eu agrado o Senhor de um lado, mas não agrado do outro, porque eu não confio plenamente, eu não ando pela fé. Muitas vezes eu ando pelo que o meu vizinho diz, pelo que a minha razão diz, mas nunca pela fé. Se a Bíblia diz que é assim, assim será, e eu vou esperar no Senhor. Amém? Glória a Deus! Você está entendendo? Então, na medida que estamos andando, querido, pela fé, dia após dia, mês após mês, anos após anos, nós estamos sendo transformados pelo Senhor. De glória em glória, de graça em graça, nós vamos crescendo na fé. Amém? É por aquilo que creio, tá? Não por aquilo que vemos. Acho que no começo, ele vai falar, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aquilo que vemos pode tirar a nossa esperança, mas aquilo que cremos pode gerar esperança em cada um de nós. Porque só pode esperar quem crê, quem tem fé. E para encerrar, eu quero ler Colossenses 2, 6 e 7, que diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, quer dizer, vai falar assim, olha, vocês já são salvos, vocês já confessaram Jesus, vocês já receberam Jesus nos seus corações. Está falando de quem já é crente, Então ele vai falar, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, agora é uma palavra assim, continuem a viver nele. O que é continuem a viver nele? É essa constância que nós estamos falando. Continuem a viver, não parem, todos os dias dando os seus passos. E aí fecha com algumas coisas aqui que dizia assim, continuem a viver nele, enraizados. Enraizados, o que você lembra de uma árvore que tem as suas raízes profundas e ela não tomba, não quebra e não cai por causa das suas raízes. Então o que eu entendo, quem vive nele, quem continua em fé andando com ele, é uma pessoa enraizada, é uma pessoa firme no Senhor, tá? Edificados nele, quer dizer, é alguém que está sendo construído nele, crescendo todos os dias nele em todas as áreas. E também diz, firmados na fé. Isso fala de rocha, Você continua nele, constante nele. Você é como alguém que está firmado na fé, firmado na rocha, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Então, querido, Jesus vai falar assim em Mateus capítulo 6, onde fala sobre a ansiedade.
Basta para cada dia o seu mal, basta para cada dia as suas preocupações. Mas ele diz, busca o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas serão acrescentadas. E esse buscar o reino de Deus é esse passo que a gente dá a cada dia, né? Vivendo a nossa vida cotidiana, trabalhando, orando, crendo, profetizando, intercedendo, fazendo tudo o que a gente tem que fazer, mas sem parar. Glória a Deus. Como a visão de Ezequiel, que a gente vê ali que o Espírito chama a igreja e cada um de nós não para ficarmos parados, mas sempre andarmos de espaço em espaço tendo experiência, porque diz lá que na visão ele viu um homem que estava na borda do rio, a água dava na canela, e aí ele diz, o homem andou, porque o Espírito chamou 500 côvados para dentro, 500, eu não lembro, 100 côvados, não me lembro, mas também não importa a medida, tá? Mas o que está querendo dizer? Vem, tantos côvados para dentro, e ele andou 1000 côvados, acho que foi, que é 500 metros. Então o que o Espírito Santo está fazendo? Vocês têm que continuar em movimento, mas em movimento no meu espírito. E aí as águas cresceram e deram no joelho. Gente, vem mais 1000 côvados. E aí foi nos lombos. Mais 500 côvados, né? Nos ombros. Mais 500. Já não dava o passo mais, agora estava flutuando na água. Então, é até a gente chegar na plenitude. Não sei quando nós chegaremos nessa plenitude total do conhecimento de Cristo, da perfeição, mas estamos caminhando para lá. Paulo fala assim, deixando... como é que é? Não é esse, eu estava confundindo com esse. Olhando para... deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Deixando as coisas que para trás de mim ficam e avançando para as que diante de mim estão. Deus está sempre colocando algo adiante de nós. Deus nunca coloca algo para a gente voltar para buscar. Isso eu nunca vi na Bíblia. A Bíblia diz que quando o povo no deserto levantava para marchar, Deus ia à frente e sempre ia para algum lugar. Deus nunca falava, olha, agora vocês dão uma ré aí que eu vou. Não, é à frente. Deus está sempre colocando coisas à frente. Mas a gente tem que esquecer que as coisas que para trás de nós ficam. A gente não tem que voltar nunca, o caminho sempre é para frente. Entrou na porta, agora o seu compromisso é o caminho estreito, mas continue, como diz a palavra, olhando para o autor e consumador da sua fé, desembaraçando das coisas que nos assediam, do pecado que tenazmente nos assedia, do peso do pecado, corramos a carreira que nos está proposta, mas sempre olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu não olho para o aperto do caminho, eu não olho para os atalhos que tem para a gente sair facinho, né? Tem tantas coisas fáceis hoje, vem aqui que dá certo, e às vezes até dá certo, você fala, puxa, o fulano fez e deu certo, e dá mesmo, o inimigo faz as coisas também dar certo, só que olha o fim. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Então não importa, querido, se você olhar sempre para o autor e consumador da sua fé, não tirar os olhos dele e dar um passo de cada vez, você nunca vai afundar. Pedro diz o quê? Senhor, se é o Senhor que está andando sobre as águas, diga para que eu vá. E o Senhor diz, então venha. Ele fez um teste, eu creio, claro, ele não ia ser bobo de sair pulando na água. Ele fez um teste, pôs o pé, soltou o peso, não estou afundando, é Jesus mesmo. Ele foi, dando um passo de cada vez. Mas quando ele olha o tamanho das ondas que vinham sobre ele e o vento que estava, o que aconteceu? Afundou. Porque a hora que ele tira os olhos de Jesus, ele perde a bênção, ele perde o milagre, ele perde o poder. Por isso que a palavra diz, olhando para o autor e consumador da fé. Pode vir a onda que vier, pode vir a tempestade que vier, o Senhor nos mantém em pé, o Senhor nos mantém sobre as águas. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com você.